Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 5 do mês de fevereiro do ano 2022, é o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 4 de Adar 1 do ano 5782. Pela graça bendita de Hashem, já estamos aí com 152 dias no nosso calendário judaico. E hoje nós estamos no 7º dia da semana, que é o sagrado dia do Shabat. E como 7º dia da semana, nós temos aí a nossa 7ª aliá, mais Mafitir, que é exatamente a nossa 7ª leitura, mais Mafitir, a leitura final da nossa Parashá semanal Terumá, que significa doações, donativos, contribuições, que estão aí relacionados com a Tzedakah, ofertas, dízimos, etc. Dentro desse aspecto, nós temos aí realmente os aprendizados que nessa semana nos chamaram a atenção em vários níveis, né? E nós podemos ver aí que realmente o Mishkan, tabernáculo no deserto, que é composto, né, de 3 partes, né? O pátio, o externo, temos aí a questão a parte interna, que é chamado de os santos, Kadoshim, e depois a parte mais interna, que é o Kadosh Kadoshim, né? O santo dos santos. E dentro dessa questão do Mishkan, nós temos visto aí a realidade das nossas vidas, a conexão, o Mishkan, posteriormente o Beit HaMikdash, a conexão com as nossas vidas, o ser humano. Obviamente, em primeiro plano, o povo israelita, o povo escolhido, o filho primogênito de Deus, e o relacionamento com toda a humanidade, porque com Noah, Deus fez um pacto com toda a humanidade. E na outorga da Torá, no Monte Sinai, a Moshe e ao povo israelita, Deus deu a Aseret Hadibrot, ou seja, ele deu os 10 ditos, que são compostos realmente por 620 letras, os 10 ditos de Hashem, que são 613 mandamentos específicos para o povo israelita e 7 mandamentos universais para as nações, para os não-judeus. Então, dentro desse aspecto aí, nós vemos aí que realmente Hashem, ele tem uma conexão com a humanidade, porque o ser humano, independente de quem seja, ele criou a sua imagem e a sua semelhança, né? E todos os povos, a partir do dilúvio, na realidade, são da descendência de Noah, né? Por isso que Deus fez o pacto com a humanidade, com Noah, né? E depois do Monte Sinai, como as 70 nações existentes na época rejeitaram a Torá, a palavra divina, então o povo israelita simplesmente respondeu para Hashem: Nasce, Venishma, nasce, faremos, Venishma, e ouviremos. Nasce, obedeceremos, e Venishma, ouviremos no sentido de estudar o ensinamento de Hashem. Então, nesse sentido, o povo israelita tornou-se o povo escolhido, a menina dos olhos de Hashem, o filho primogênito de Deus. Aí então no Monte Sinai, de fato na outorga da Torá, tudo isso foi oficializado realmente diante de Hashem. E então nós temos aí o nosso irmão mais velho, o povo israelita, e ombro a ombro com eles nós vamos nessa jornada, preparando o mundo para ser a morada de Deus. É uma tarefa que começa obviamente com o povo israelita, mas todo aquele não-judeu que abraça a fé monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica, então está seguindo aí a mesma direção do povo israelita. Por isso, o Mishkan, o tabernáculo no deserto,
e depois o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, sempre está em conexão com o ser humano, né? Então, por isso, nós vamos aí cada vez mais estarmos em conexão com isso. E daqui a pouco nós estaremos vendo na nossa sétima aliá, e mais a leitura final, algumas coisas, alguns aprendizados, a Hassidut, o ensinamento Chabad para o nosso aprendizado com referência a isso. E também a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a nossa Parashá semanal. Então vamos iniciar com a nossa sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o qual nos diz no dia de hoje da seguinte forma: ao criar toda a existência, Deus fez forças que o revelam e forças que se opõem a ele. Ele fez luz e ele fez trevas. Aquele que faz o bem traz mais luz. Aquele que deixa de fazê-lo alimenta as trevas. Mas aquele que deixa de fazê-lo e depois retorna, transcende esse esquema inteiro. Ele atinge diretamente o Criador essencial, além das trevas, além da luz. E assim, suas trevas se tornam luz. Então, nesse princípio aqui de sabedoria do nosso Rebbe, ele nos fala claramente que Deus, ele de fato criou todas as coisas e formou também as forças que o revelam, né? E as forças que se opõem a ele. Ou seja, ele fez luz e ele fez trevas. Forças que o revelam, trevas que se opõem a ele. Então, aquele que faz o bem em todas as suas dimensões, ele traz luz e revela a Deus. E aquele que não faz o bem, ele faz o contrário. Ele alimenta as trevas e procura ocultar cada vez mais a Deus. Mas aquele que, porventura, ele alimenta as trevas e faz techuvá, retorna a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, o que acontece com aquele que retorna a Deus? Então, ele transcende esse esquema inteiro, ou seja, ele atinge diretamente o Criador, o soberano. Ele vai além das trevas e da luz. Por quê? Porque Deus, o soberano, está além das trevas e da luz. Ele está além. Por quê? Porque tudo criado está em Deus. E as trevas e a luz, Deus está além dela, porque a luz e as trevas estão em Deus. Então, aquele que faz realmente a techuvá, um retorno genuíno a Deus, para um verdadeiro arrependimento, então ele transcende além de todo esse esquema, ou seja, ele vai além das trevas e da luz, e ele atinge diretamente o Criador, ou seja, ele entra em conexão diretamente com o Criador. E complementando isso, né, ainda o nosso Rebbe diz assim: quando a luz afasta a escuridão, uma nova escuridão acabará chegando. É interessante nós observarmos essa palavra de sabedoria do Rebbe Menachem Mendel. Quando a própria escuridão é transformada em luz, a essa luz não há escuridão que possa opor-se. Ou seja, nós temos aqui dois fatos para que nós possamos refletir. Primeiro, ele diz: quando a luz afasta a escuridão, ou seja, a luz chega e ela afasta a escuridão recua. Quando isso acontece, significa que uma nova escuridão acabará chegando. Ou seja, uma nova força de oposição, ela vai aparecer de alguma forma. Ou seja, quando a luz chega e afasta a escuridão, ela simplesmente afastou a escuridão, mas ela vai retornar. Uma nova força, uma nova tática, uma nova estratégia, seja ela qual for, mas a escuridão afastada, ela vai retornar. Mas quando
a própria escuridão, ela é transformada em luz, ou seja, quando esta luz ela chega não para afastar a escuridão, mas para transformar a escuridão em luz, então, nesta luz que a escuridão se transformou, não há escuridão para opor-se a ela. Por quê? Porque a própria escuridão transformou-se em luz. E este precisa ser o propósito da luz que há em nós. Por isso o Rebbe diz assim, ó, a luz que há em ti, pegue-a e faz a escuridão brilhar. Não é afastar a escuridão, mas fazer a escuridão brilhar. Então vamos dizer assim, vamos traduzir isto para podermos compreender melhor o que o Rebbe quer nos ensinar nessa gota de sabedoria. Primeiro, quando ele diz a luz que há em ti, que luz é esta? A alma divina. Então nós já identificamos a luz que há em nós, a alma divina. Beleza. Em seguida, qual é a escuridão que há em nós? A nossa alma animal. A nossa alma animal. Então a nossa alma animal é a escuridão que está em nós. E ela precisa ser transformada em luz e não afastada. O que significa isso? O que o Rebbe quer dizer, somando com esta gota de sabedoria de hoje e outras que ele tem nos ensinado, né, significa que a nossa alma divina, ela precisa pegar a alma animal e trazê-la para a dimensão da luz. Puxar a alma animal para cima, para que a alma animal ela seja transformada na luz que está na alma divina. E quando essa alma animal ela é transformada em luz junto com a nossa alma divina, então aí há uma fusão, uma unidade, uma harmonia. E a nossa alma animal ela não mais será escuridão, mas ela transformada em luz, ela soma com a alma divina. Então essa alma animal transformada em luz, ela não mais voltará a ser uma alma animal. Por quê? Porque a escuridão dela foi transformada em luz e não foi afastada. Ou seja, um exemplo simples, não quero nem ver isso, mas eu quero ver. Afasta isso de mim. Mas eu procuro olhar. Agora eu não quero ver isso, mas agora eu quero ver. Então a alma animal é isso. A escuridão que há nela. Você afasta. Ah, não, isso eu não quero saber disso não. Eu não quero isso agora. Afasta isso de mim. Então você está repelindo a sua alma animal e significa que você está rejeitando a sua alma animal, afastando-a, mas ela mora em você, ela está em você e não tem como você eliminar da sua vida. Então aí o Rebbe diz, transforme essa alma animal em luz, faça-a brilhar. Então ela vai fazer uma fusão com a alma divina. A alma divina puxa-a para cima, para a dimensão espiritual. Então a alma animal ela não vai puxar mais a alma divina para baixo. Que nem, por exemplo, de repente aconteceu alguma coisa em sua vida, não agradável, obviamente, aí você pega, solta um palavrão, ou você simplesmente reclama e chega até colocar em dúvida a ação de Deus na tua vida. É a alma animal falando mais forte. E dentro desse aspecto, a alma animal falando mais forte, então a escuridão está mais forte. E a alma divina, ela está encurralada. A luz que é em ti, a alma divina, ela fica encurralada. E aí, como que você vai fazer? Como que você vai agir? Se você continua rejeitando, repelindo a alma animal, ela volta. Ela vem uma outra hora,
No momento você, alma animal, fica quieta no teu canto, então aquela questão negativa, aquela questão ruim, aquela questão má, você repele naquele momento. Ou seja, você rejeita esse lado negativo seu. Mas não é isso o que o Rebbe quer dizer, e nem o que o Michikan, a construção do Michikan, quer nos ensinar na realidade, dentro desse aspecto da construção do Michikan. Por isso que quando, de fato, a construção do Michikan, Deus, ele colocou a ação humana para construir o Michikan. Posteriormente, Salomão, com todo o povo israelita, colocou as mãos para construir o Beit HaMikdash, a ação humana, para construir, entre aspas, a morada de Deus, a casa de Deus. Então exatamente o ensinamento nós precisamos de fato encararmos, olharmos no espelho. Nós já aprendemos que o mundo físico que nós habitamos, ele é um reflexo do mundo espiritual. E o que fazemos aqui reflete no mundo espiritual. Então, é uma imagem, é um reflexo. Então, nós precisamos chegar diante do espelho e encararmos a nossa alma animal, o nosso lado escuro da nossa vida, a nossa escuridão. E nós tratarmos olho no olho com a nossa alma animal e fortalecendo a nossa alma divina, nós vamos pegar a nossa alma animal e trazê-la para a dimensão espiritual da alma divina e fazer a alma animal brilhar. A escuridão que representa a alma animal, fazer essa escuridão que está em nós brilhar no nosso dia a dia, não alguns momentos, mas é no nosso dia a dia. É um exercício diário, é um treinamento diário, é um hábito que nós precisamos ir adquirindo. Por isso nós temos aí uma lição a cada dia, e hoje nós tivemos a lição Santidade sobre Santidade, que está em conexão com todo esse aprendizado aqui. Se um pouco se corrompe, um muito será corrompido. E se um pouco se corrompe aqui na terra, muito se corrompe na dimensão espiritual. Por quê? Porque reflete na dimensão espiritual. Porque aquilo que nós fazemos aqui de negativo, de errado, nós temos quem nos acusa diante de Deus. Por isso que fala que realmente eles nos acusam lá nos céus, diante de Deus. É o caso de Jó, para termos esta visão. É o reflexo. Jó vivendo aqui, mas o anjo acusador, vendo, olhando, ele vai à presença divina para elevar algumas coisas negativas de Jó e leva com maior dimensão na presença divina para acusar Jó. E assim é o anjo acusador das nossas vidas. Por isso, nós precisamos realmente um pouco de santidade aqui, muita santidade haverá na presença divina. Por isso Deus, ele não fez do ser humano um robozinho. Ele não fez do ser humano um robozinho. Ele deu ao ser humano livre arbítrio. E quando ele traz o homem ao deserto, no sentido do povo israelita no deserto, e traz a ação humana para a construção do Michikan, é exatamente o humano com o divino. É exatamente o mundo inferior com o mundo superior. É exatamente o terreno com o celestial, trazendo fusão, harmonia. Então é dentro desse aspecto aqui que o nosso Rebbe também está falando conosco no dia de hoje, com referência a essa escuridão. Quando a luz afasta a escuridão, uma nova escuridão acabará chegando. Ela foi apenas afastada, ela vai retornar com uma nova estratégia, com um novo dilema, com uma nova astúcia, etc. e tal, vai nos tentar pegar-nos em armadilhas. Mas quando, esse é o lado animal nosso, a nossa escuridão, a nossa alma animal. Mas quando a própria escuridão é transformada em luz, ou seja, a nossa alma animal é transformada em luz,
Então aí, esta luz, esta alma animal, esta escuridão que foi transformada em luz, ela já não tem oposição. Por quê? Porque a própria escuridão foi transformada em luz. E por isso, né, o poder de retornarmos a Deus é realmente algo fantástico. Mas não podemos esquecer, é um exercício diário. Por isso, na construção do Mishkan, na construção do Beit HaMikdash, sempre essa questão é diário. E é por isso que as atividades diárias no Mishkan e no Beit HaMikdash eram diárias, eram constantes, 24 horas por dia, simbolizando exatamente o quê? A nossa presença diante de Deus continuamente. Por isso é importante, né? Falamos ontem e retornamos a falar, né? É importante que nós, Bnei Noach, tenhamos em casa no mínimo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Geralmente o pessoal está adquirindo com comentários no rodapé para ajudar um pouco mais a compreensão do texto da Torá escrita. O próprio Tanar, que é completo, todos os escritos, que o mundo lá fora chama de Antigo Testamento, mas é o Tanar, certo? É o Sidur, que são o Sidur Bnei Noach, que é o livro de preces diárias para o Bnei Noach, e agora no seminário que teremos no fim do mês, o 6º seminário Bnei Noach, na liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que será lá em Atibaia, né? Teremos a presença do Rav Yaakov Gerenstad, a nossa liderança, né? Com ele teremos o Rav Michel Tabassinik, o Rav Shimon Brand e o Rabino Dor Leon, aqui, né, do Brasil. Teremos esses 4 rabinos ali, sob a liderança do Rav Yaakov, e mais o rabino que vem do Equador, para estar aí somando nesse seminário, né? Então, nesse seminário, o nosso Rav Yaakov, ele estará lançando a 2ª edição do Guia Bnei Noach, mais completo, mais aperfeiçoado, para todo Bnei Noach. Então, é importante, no mínimo, termos esses 4 livros. Caso você não tenha a Torá, mas tenha o Tanar, né? Então, já ótimo, excelente, não restam dúvida. Então, quer dizer, no mínimo 3 ou 4 desses é preciso cada um ter na sua casa. O Sidur e o Guia Bnei Noach, é importante que cada indivíduo, cada pessoa tenha o seu. É o seu instrumento de trabalho. É o seu instrumento de prece diária. É o seu instrumento de leitura diária, o Guia Bnei Noach, se instruindo. Obviamente, cada um com a sua própria arma de trabalho, ou instrumento de trabalho diário. Arma de trabalho no sentido de preces e se preparando adequadamente para a batalha diária que temos aí diante de nós, ok? Então isso é importante, e por isso vamos estar devidamente equipados, né, na nossa jornada monoteísta diária aí. Faz parte do nosso Mishkan e do nosso Beit HaMikdash. Ok? Baruch Hashem, estamos aí com a Luciana Rodrigues, aqui de Marília, nossa região, Baruch Hashem, né? A Sandra Souza, né? Junto com o seu marido, Ricardo, lá de Palmares, Pernambuco. Temos aí o André Olszewski, temos aí o Pedro Zaghini, né? Se não me engano, acho que é isso daí mesmo. A Miriam Barros, de Brasília. Temos aí o José Hélio Tavares, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Zaghini. Pedro Zaghini, desculpa aí, falei errado, Pedro. Então, Pedro Zaghini, que está aí conosco, né? Coloca o nome da cidade aí, Pedro, que eu acabei esquecendo também a cidade no momento aqui, ok? Então, o Pedro Zaghini que está conosco aí também. Quem mais que está aí?
Pedro Zaguini, Santa Isabel do Ivaí, Paraná, né? Então, Pedro Zaguini, Baruch Hashem. Vou anotar aqui para não esquecerem, que eu estou com um novo caderno aqui de anotações, né? Estou na página 88, nas anotações aqui, né? Daqueles que têm compartilhado conosco à tarde com a Torá, ok? Isabel do Ivaí, Isabel do Ivaí, Paraná. Baruch Hashem. Temos aí também o Luiz Ribeiro de Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem por isso daí. A Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo. Temos aí também a presença, o nono era Zaguini, Genaro, né? De Genaro, Itália, né? É isso? Quer dizer, né, Pedro? Baruch Hashem. Também o nosso Shabbat Shalom aí para o Renan Ruivo, de Belém do Pará, né? O Marcos Santos, que chegou aí, de Santa Adélia, interior de São Paulo. O Alexandre Félix, de Piracicaba, interior de São Paulo. A Vânia Ivonete, Recife, Pernambuco. A Kátia Oliveira, da Grande São Paulo, capital. A Lindsay Okamoto, Manaus, Amazonas. A Maria Viana, também aqui de Bauru, da nossa região. A Fátima e Oswaldo Sato, lá do Japão, Baruch Hashem. A Radassa Todá. A Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. Arlan Tavares e família, de Pacatuba, Ceará. Jorge Kovacs, São Paulo, capital. O Hamilton José de Barros, Santa Catarina. A Valdete Boitacini Alves, de Pouso Alegre, Minas Gerais. O Diego Leonardo e família, de São José dos Campos, interior de São Paulo. O Moisés Alfredo, de Manaus, né, Amazonas e família, né? O Jackson Andrade Feitosa, a Raquel Araújo, de Mar Grande, Bahia. A Maria Madalena Azevedo, de Rio Claro, interior de São Paulo. A Rebeca, a Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro. O Ludgero Parolin Risalite, Três Pontas, Minas Gerais. Isaac e Vanessa, o casal aqui de Bauru, da nossa região. A Irani Braga de Mendonça e o marido Juarez Carvalho e família, lá de Nova Lima, Minas Gerais. O Marcelo Gonçalves Ribeiro. A Cleusa Pastuchem, de Ponta Grossa, Paraná, né? São aí, em nome de todos vocês, que nós aí saudamos os demais em A Tarde com a Torá. Baruch Hashem. Então, a nossa sétima leitura de hoje está no capítulo 27 de Êxodo. A partir do verso 9 até o verso 16, nós teremos a sétima leitura e depois teremos o Mafitir, a leitura final, que é que no capítulo, nos versos 17 a 19, né? Do capítulo 27. Então, o capítulo 27, 9 a 16 é a sétima leitura, e no versículo 17 a 19 é o nosso Mafitir, né? A nossa leitura final da nossa Parashá Terumá. Então, diz assim, né? Sobre o pátio agora, nós vamos então para o pátio externo do tabernáculo. Tu vais mandá-los fazer o pátio do tabernáculo. No lado sul haverá redes trançadas frouxamente, feitas de linho torcido para o pátio, de 100 cúbitos de comprimento, para formar um lado da cerca. Essas redes terão 5 cúbitos de altura. 20 colunas com suas 20 bases de cobre, né, para serem fixadas. Os ganchos das colunas e suas faixas serão feitos de prata, igualmente ao longo do comprimento do lado norte, que haverá redes trançadas de 100 cúbitos de comprimento, com suas 20 colunas e suas 20 bases de cobre. Os ganchos das colunas e suas faixas serão feitos de prata.
Para a largura do pátio, no lado oeste, haverá redes trançadas de 50 cúbitos de comprimento com suas 10 colunas e suas 10 bases. A largura do pátio na frente, no local leste, ao lado leste, será também de 50 cúbitos. Dessa largura haverá 15 cúbitos da rede trançadas de um lado da entrada, com suas 3 colunas e suas 3 bases. Igualmente haverá 15 cúbitos de rede trançadas do outro lado, com suas 3 colunas e suas 3 bases. Para fechar a entrada do pátio, uma cortina de 20 cúbitos de lã azul celeste, púrpura e escarlate, e linho torcido. Manda-os bordar neles figuras de águias e leões. Ele terá 4 colunas e 4 bases, né? Então aqui encerra a 7ª leitura, e os versos 17 a 19, o Maffi tira a leitura final. Todas as colunas em redor do pátio terão faixas de prata, seus ganchos serão feitos de prata e suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 cúbitos, mas o tabernáculo se situará inteiramente em sua metade ocidental, formando a largura e o comprimento da metade oriental, vazia do pátio de 50 cúbitos por 50. A altura de 5 cúbitos será feita de linho torcido. As bases das colunas serão feitas de cobre. Todas as ferramentas do tabernáculo usadas na obra de seu erguimento e desmontagem, tais como os martelos para cravar as estacas no solo, serão feitas de cobre, né? Estacas prenderão ao solo cordas amarradas, a cobertura de pelo de cabra para que ela não tremule no vento. Todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio serão feitas de cobre. E aqui nós encerramos então a nossa leitura da nossa paraxá semanal, Terumá. Então aqui nós encerramos a nossa paraxá Terumá, com todos esses detalhes aqui. Recordando que nós temos aí no pátio externo o altar de cobre, que é o altar onde é feito os sacrifícios, né? Então ele fica na parte externa no pátio, que é o pátio, o local descoberto. O céu é o teto. E depois nós temos aí o chamado Santos, né, Kadoshim, e depois a terceira parte de todo o tabernáculo, que é o Kadosh Kadoshim. Ou seja, o Mishkan, o tabernáculo, composto de 3 partes. O pátio externo, a área coberta dos santos e a área mais íntima, que é o Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos. Então essas são, de fato, né, as 3 partes que nos fala aqui sobre a questão do Mishkan, e posteriormente nós temos aí o próprio Beit HaMikdash, né, que também contém as 3 partes normalmente: o pátio externo, a parte coberta do Mishkan, que é os santos, Kadoshim, onde os sacerdotes ali ficavam, e o Santo dos Santos, onde somente o Kohen Gadol, ele entrava ali uma vez por ano no dia do perdão, Yom Kippur. Então o altar no pátio externo é exatamente o Misabeach, né? Então esse pátio, aliás, esse altar de madeira de acácia e coberto com cobre, né, o Misabeach. Então nós temos aí o significado da palavra Misabeach, que significa perdão, mérito, bênção e vida. Como a palavra, né, todas as palavras são escritas em hebraico, portanto são escritas em letras do alfabeto hebraico, então, né, o Misabeach, o Mem, ele
corresponde a Mechilá, que é o perdão. O Zain está conectado com Zehut, que é mérito. A letra B, né, que é Beit, está em conexão com Berachar, que é bênção. O CH, né, o Het, está em conexão com Haim, que significa vida. Então, o altar de bronze, Misaber, ele é o altar de perdão, mérito, bênção e vida. Antes de adentrar nos santos, né, na parte coberta ali do Mishkan, antes do altar, antes do Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, precisava passar pelo Misaber, o altar de cobre, onde eram feitos sacrifícios dos animais. E nós vimos aí que o sacrifício dos animais ele tem conexão totalmente com o ser humano. Então, para chegar no lugar dos santos, já um pouco mais intimamente à presença divina, é preciso passar pelo altar de cobre. Ou seja, é preciso passar pelo sacrifício dos animais. Dentro desse aspecto, o que o Rebbe diz para nós hoje, é preciso fazer com que a escuridão brilhe e que não seja afastada. Ou seja, quando se sacrificava os animais no altar de cobre, e o sacrifício era completo, a queima era completa, então significa exatamente isso, é sacrificar a nossa alma animal e fazê-la brilhar. E sacrificar a nossa alma animal significa exatamente o quê? Os nossos desejos, as nossas paixões, né? Para tudo aquilo que é secular, mundano e profano. Então, é preciso sacrificar a nossa alma animal para podermos adentrar no lugar dos santos, né? Para podermos estar mais próximo do Kadosh Kadoshim, o santo dos santos. Dentro desse aspecto aí, a Hassidut, os nossos sábios, trazem para nós sobre essa questão, né, do Mishkan e posteriormente o Beit HaMikdash. E nesse aspecto aí os nossos sábios trazem para nós, né, a pergunta, por que o infinito quis se fazer presente no finito? Por que o infinito precisa do buraco de uma agulha, quer dizer, o mínimo espaço aberto para ele poder irradiar a sua luz, uma parte, né, melhor dizendo, da sua luz infinita. E transformando esse mínimo buraco de agulha, né, comparação, transformando em um portal celestial para nós. Um portal onde nós podemos estar na presença divina. Nós vimos aí que isso é possível através do quê? Não temos mais o Mishkan. O Mishkan era transitório. Quando veio o Beit HaMikdash, o Mishkan se extinguiu. E Salomão, quando construiu o primeiro Beit HaMikdash, tudo referente ao Mishkan foi devidamente guardado em compartimentos subterrâneos e secretos debaixo do primeiro Beit HaMikdash. E então, dessa forma, Deus, como ele abre esse portal através de um buraco de uma agulha, um mínimo espaço vazio, para fazer a sua luz infinita, uma parcela dela brilhar, numa proporção que nós, o nosso universo e nosso planeta Terra e nós, seres humanos e toda a criação, possa suportar essa presença divina. E não temos mais o Beit HaMikdash também, tanto para os judeus como para os não-judeus. Então, Deus, na sua infinita graça, misericórdia, no seu amor incondicional, ele sempre capacitou o povo escolhido, o povo israelita, o povo judeu, para que através dele a sua luz possa brilhar para as nações, que através dele a sua luz possa chegar realmente aos povos, e aqueles que realmente vêm para a luz, através do quê? A sua
conversão, o convergir, mudar de direção para o verdadeiro monoteísmo com base judaica e orientação rabínica, possam experimentar realmente deste portal celestial. Então, através dessa graça, dessa sabedoria que Hashem compartilhou com o povo israelita e através dos sábios do nosso povo israelita, nós temos aí conhecimentos, estudos, sabedoria, discernimento, compreensão, para podermos ver que realmente, através dos nossos sacrifícios diários, que é através das nossas preces diárias, por isso que o Sidur é importante termos posse dele, nós possamos estar participando não mais do mexicano deserto, mas do Beit HaMikdash, fazendo das nossas vidas, da nossa casa, das nossas casas, lares e das nossas comunidades, fazendo um mini Beit HaMikdash. Um mini templo na sua própria vida, na sua própria casa, na sua própria comunidade. Dentro desse aspecto aí, é de fato o que? É nós estarmos vivenciando a presença divina. Então, quando nós passamos pelo altar de bronze e sacrificamos a nossa alma animal com as suas paixões e companhia limitada, nós podemos adentrar mais a presença divina. Então, quando nós iniciamos pelas nossas preces diárias, começamos com Modeh Ani, agradecendo a Deus pelo retorno da nossa alma em nós e podemos retornar à vida. Iniciamos então as nossas atividades diárias e quando vamos para as nossas preces matinais, nós estamos ali sacrificando o nosso animal interior, a nossa alma animal. Na continuidade das nossas preces diárias, depois que passamos pelo altar de bronze, que são as primeiras preces matinais, aí nós começamos a ir para o lugar dos santos, que é já a parte a parte coberta e a parte mais próxima do Santo dos Santos, que aí nós começamos realmente com as preces que estão em conexão em exaltar a Deus, reconhecer a Deus como nosso Rei, reconhecermos a Deus como nosso único Senhor, começamos a estarmos ali na presença divina, já com salmos, com louvor, com gratidão a Deus, e nós vamos nos aproximando mais do Santo dos Santos. E quando nós vamos aí partindo para as bênçãos que antecedem o Shema, né, já estamos adentrando a presença divina, o Santo dos Santos. E quando chegamos no Shema, nós estamos na presença divina para podermos fazer a Ele o nosso Shema, a nossa declaração realmente do nosso monoteísmo, que o Shema é a declaração máxima do nosso monoteísmo, da fé no único, verdadeiro Deus, Criador e Salvador. Aí então nós reconhecemos a unidade e a unicidade de Hashem. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. E reconhecemos os 13 atributos de Hashem, os 13 atributos da sua misericórdia, né, que exaltam a Deus, as suas misericórdias que se renovam para conosco, nos trazendo vida e nos proporcionando realmente participarmos com Mashiach na redenção final e participarmos no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, dentro desse aspecto, o tabernáculo Beit HaMikdash traz para nós grandes e maravilhosas mensagens. Então ele, realmente o Eterno, ele desejava ter uma morada nos mundos inferiores. O nosso Rabi Sheneuer Zalman de Eliade, o fundador da dinastia Rabá de Lubavitcher e autor, né, de várias e maravilhosas obras literárias que nos auxiliam realmente no conhecimento, né, de Deus e das suas mitzvot. Então ele nos diz, né, é disso que se trata o homem. É este o propósito de sua criação e da criação de todos os mundos, o superior e o inferior, para que fosse feito para Deus uma morada nos mundos inferiores. Então, sem a ação humana,
não há como Deus habitar nestas regiões inferiores. Desculpa. Então, por isso foi necessário e é necessária a continuidade da participação do ser humano no Mishkan, no Beit HaMikdash, em nosso dia a dia, até que Mashiach se revele e venha construir o terceiro e o definitivo templo aqui, que será eterno. Então, por isso nós precisamos trazer mais luz e mais santidade de Deus para o nosso tempo presente. Então, a Hassidut, né, os nossos sábios, eles falam que, de fato, esta morada, Mishkan, Beit HaMikdash, serve como um protótipo para o empenho de construir uma morada para Deus no mundo físico. Então, foi no Mishkan, o tabernáculo, o santuário portátil, construído pelos filhos de Israel no deserto do Sinai, após o recebimento da Torá, no Monte Sinai. Então nós temos ali, que os nossos sábios trazem, 15 substâncias físicas. Entre elas temos o ouro, a prata, o cobre, a madeira, a lã, o linho, peles de animais, óleos, especiarias e pedras preciosas, entre tantas coisas dentro desse aspecto aqui, realmente das 15 substâncias físicas usadas. Por que isso? Dos recursos humanos investidos, né? Aliás, essas 15 substâncias físicas, elas precisavam de um componente para completar tudo isso. E esse ingrediente para completar tudo isso era exatamente os recursos humanos. O agir das mãos dos homens, né? O homem pegando na massa, pegando no trabalho, pegando no martelo, na madeira e em tudo aquilo que essas 15 substâncias físicas, algumas falamos aqui, para fazer o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então, com a presença humana, com a ação humana, com a manufatura do ser humano, a presença humana nisto, tornou-se possível fazer, entre aspas, uma morada para Deus aqui, né? Vamos entender já essa questão da morada também, ok? Então esse edifício construído por seres humanos e dedicado ao serviço de Deus, foi o local onde Deus escolheu para se comungar, se comunicar com o ser humano. Sua descrição na Torá é longa e minuciosa, melhor dizendo. Então vejam bem, uma boa parte do livro de Êxodo, nós temos 13 capítulos que falam com detalhes e minúcias sobre a questão da construção do Mishkan. Desde as dimensões de cada pilar, as cores que compõem cada tapeçaria e etc. É intrigante que a descrição do Mishkan na Torá seja tão longa e elaborada, pois quem estuda o Talmud sabe que os 5 livros de Moshe, né, o Taná, aliás, a Torá, são extraordinariamente sucintos, cada uma de suas letras tendo sido escritas por Deus e transmitidas a Moshe, tem significado cada letra. Como demonstrado também pelo Talmud, os nossos sábios comentam, né, que a Torá transmite muitas leis complexas por meio de um único versículo, ou mesmo uma única palavra, ou mesmo por uma única letra. Tudo é minucioso e em grande dimensão celestial. Então vejam bem, Êxodo dedica 13 capítulos para todos os mínimos detalhes do tabernáculo e apenas dedica um único capítulo no seu relato da criação do universo e apenas 3 capítulos sobre a revelação divina no Monte Sinai. Então vejam os detalhes. Um capítulo para a criação, 3 capítulos para a revelação divina do Sinai e 13 capítulos sobre a construção e os seus mínimos detalhes do Mishkan, tabernáculo no deserto. Por quê? Então os nossos sábios dão como resposta:
é o propósito da criação, do universo, né? O propósito da criação do universo que foi incorporado no Mexicã. Então vejam bem, amados, a questão dessa dimensão espiritual, celestial, que nos dá a entender aqui que a Hassidut, a sabedoria, o ensinamento Rabbah traz para nós. É o propósito da criação do universo que foi incorporado no Mexicã. Vejam bem, todo o universo está dentro do Mexicã. O Mexicã, o tabernáculo no deserto, está dentro do universo, mas ao mesmo tempo, todo o universo está dentro do Mexicã. Lembram? O teto era como se visse o céu. Ou seja, é como se todo o universo fosse trazido para dentro do Mexicã. Então, por isso, cada palavra, cada letra tem profundos e maravilhosos significados na Torá. Dentro dessa forma, o que também aqui os nossos sábios trazem para nós, um exemplo para resumir toda essa questão. O Talmud traz para nós o conhecimento na construção do Mexicã e depois do Beit HaMikdash, 39 formas de trabalho criativo, desde arar até tecer ou escrever, envolvidos na construção do Mexicã. Pois aqui se situa o protótipo para o trabalho de nossa vida, de tornar o nosso mundo e nossa existência uma morada para Deus. Ou seja, os 39 trabalhos que envolveu a construção do Mexicã e do Beit HaMikdash, ela está envolvida desde o arar, né, preparar a terra, até o tecer e até o escrever, e tudo aquilo que está relacionado aos 39 trabalhos, às 39 atividades, é um protótipo de todo o trabalho da nossa vida e da nossa existência neste mundo, para transformar este mundo na casa de Deus, na moradia de Deus. Ou seja, se no Beit HaMikdash, no Mexicã, né, começando pelo Mexicã, o tabernáculo no deserto, o universo estava dentro do Mexicã, e é um protótipo. Por que é um protótipo? Porque o mundo inteiro, o universo inteiro e o nosso planeta inteiro é para ser transformado no Mexicã, que significa a casa de Deus, a morada de Deus. É Deus estar entre eles. Vejam bem que dentro desse aspecto aqui, o que nós temos com referência a onde diz aqui no final da Parashá, tudo, né? O verso 19, né? Nos fala aí que e todas as estacas do pátio serão feitas de cobre. O nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos dá essa palavra final aqui, ele nos fala: as estacas eram marteladas na terra, o que indicava que a santidade do Mexicã penetrava efetivamente no chão. Tanto ao construir o Mexicã no deserto, como ao edificar nosso Mexicã interior e pessoal, estamos permeando a divindade até mesmo nos locais que, como o solo, parecem inanimados e sem vida. Ou seja, Deus, quando Ele nos fala, nós temos ali voltou. Amém? Voltou o sinal. Então, no capítulo 25, verso 8 de Êxodo, da nossa Parashá Terumá,
nós temos aí o versículo que diz assim: eles farão um santuário dedicado a mim, e eu morarei dentro deles. Então o que nós temos aqui, de fato, é que Deus não está dizendo que ele vai morar dentro do mexicano. Ele não está dizendo aqui que Deus ele vai morar exatamente numa questão, numa construção física. Mas Deus está dando a resposta: morarei e eu morarei dentro deles. A mesma palavra nós temos, por exemplo, para nós termos uma ideia aí, em 1 Reis, né, capítulo 6, versos 11 a 13, em 1 Reis, capítulo 6, versos de 11 a 13, onde diz assim, Salomão sobre a construção do Beit HaMikdash, do primeiro Beit HaMikdash. Então veja bem a palavra de Deus que fala a Salomão. Então diz assim, com respeito a este templo que tu constróis, se tu seguires minhas leis, cumprires meus estatutos e observares todos os meus mandamentos para os seguir, então eu manterei minha palavra contigo, que eu falei a David, teu pai. E que palavra foi essa? Que promessa foi essa? Né? Veja bem, eu manterei minha palavra contigo. Então, o verso 13 do capítulo 6 de 1 Reis diz: eu morarei entre os israelitas e eu não abandonarei meu povo Israel. Então, esta é a questão. Eu morarei dentro deles. Ou seja, eu morarei entre eles. É por isso que o Mishkan, o tabernáculo no deserto, o universo, estava dentro do Mishkan. Mas no sentido celestial e espiritual. Por quê? Porque cada ser humano, Deus quer que seja um Mishkan, um tabernáculo, onde ele possa morar. Não em paredes, não em tijolos, mas no ser humano. Assim como também o Mishkan é o protótipo da casa de Deus, da morada de Deus, que é o quê? Transformar este mundo no Mishkan, no grande Mishkan de Deus, a grande casa de Deus, onde ele habita entre eles, que é exatamente a questão do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, a nossa tarefa no momento é estarmos nesse objetivo, trazermos mais luz e mais santidade para esse mundo inferior, para que possamos, juntos, ombro a ombro com o nosso irmão israelita, o filho primogênito de Deus, estarmos trazendo mais luz e santidade, para que a escuridão não seja afastada, mas para que a escuridão venha brilhar. E é assim que a escuridão vem a brilhar, então ela é transformada em luz. E não será mais escuridão. E não haverá mais oposição. Porque a própria escuridão se transforma em luz. Então é por isso que a nossa tarefa, o nosso trabalho é esse. De trazermos cada vez mais entre as nações a consciência de Deus. Da unidade e da unicidade de Deus. É trazermos cada vez mais a presença divina, a luz divina, a santidade divina. Por isso que o sistema está louco para tirar das mentes humanas a consciência de Deus e as pessoas tirarem os olhos do céu de Deus e olhar para eles como salvadores da pátria, salvadores dos seres humanos e trazendo os seus bezerros de ouros, trazendo os seus deuses Moloque, que na realidade são para matar pessoas e não para salvar pessoas. Então, por isso, a nossa tarefa é fazer isso, trazer luz e santidade, para que os perversos caiam por terra, escuridão e trevas sejam transformadas em luz, e assim vamos transformando este mundo para ser a casa, a moradia de Deus, onde Deus
estará habitando entre eles, não somente entre o povo israelita, mas entre as nações. Por isso a profecia é bem clara de Isaías capítulo 1. E então a palavra da Torá, a palavra de Deus, sairá de Jerusalém e percorrerá toda a face da terra. E então se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o fundo do mar. Ou seja, as águas, que a Torá é representada pelas águas, ela estará saindo de Jerusalém e penetrando no mais profundo das nações. Não haverá espaço vazio sem que haja o conhecimento da Torá. As vidas, os seres humanos, estarão cada vez mais cheios da presença divina, pois Deus habitará entre os povos, porque aqui será transformado plenamente na casa, na moradia de Deus. Por isso, não esqueça da sua tarefa e venha cada vez mais ser, de fato, um mexicano, um tabernáculo de Deus. Bom encerramento de Shabat, uma boa passagem para os 6 dias comuns, renovados, refortalecidos, revigorados, reenergizados na força da Torá, da palavra de Hashem, nas 7 leis universais, para que nós possamos aí, nos 6 dias que teremos pela frente, até o próximo Shabat, possamos aí estarmos divulgando cada vez mais a unidade e a unicidade de Hashem, trazendo luz e santidade, transformando esse mundo para ser a casa de Deus, a moradia de Deus. E com estas ações, nós estaremos abreviando a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que seja para os nossos dias, que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Até amanhã.